Fala galera, boa tarde a todos. Vamos nessa? Nós estamos aqui juntos para que a gente possa se preparar cada vez mais para o Enem. É um prazer estar com vocês aqui na InfoEI Vestibulares, ok? Então vamos nessa, vamos resolver questões de filosofia. Então, ó, comigo vocês terão filosofia e um outro componente bem importante também para o Enem, que é a sociologia, tá? Então eu separei aqui para a gente uma lista com alguns exercícios para a gente verificar como que aparece filosofia na prova do Enem. Como é que filosofia surge, qual que é o modelo que o Enem costuma aplicar no seu vestibular, né, no dia da prova, tá? E aqui eu selecionei algumas questões que já apareceram em anos diversos do Enem. O Enem tem bastante tempo aí já de inserção de filosofia no seu vestibular, tá? Então, valendo-se, portanto, dessa experiência que o Enem tem com a filosofia no vestibular, a gente vai identificar como é que funciona, como é que é construída uma questão de Enem, quais são os temas mais recorrentes no Enem em filosofia. Depois a gente faz a transposição também para a sociologia, tá? Então, começando aqui com a primeira questão, quero que vocês reparem no ano em que essa questão surgiu lá no Enem, então o ano de 2020, né? No ano de 2020, apareceu uma questão que é uma questão de filosofia, claro, filosofia clássica, filosofia grega, trazendo para a gente aí um problema que aparece no texto, que é o problema do sistema de governo. Então, ó, reparem, quando vocês tiverem uma questão com esse modelinho aqui, a dica que eu dou para vocês, e que pode fazer muita diferença, é olhar, antes de você ler automaticamente o texto que está diante de você, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada na fonte, tudo bem? Aqui a fonte é o professor Manduco, que não é conhecido como Platão, como Foucault, como Aristóteles, mas digamos que você estivesse diante de um texto do Platão e você tem alguma referência sobre Platão, aquela referência que você tem sobre o filósofo, quando você identifica a fonte, ela vai orientar a sua leitura. Então, é sempre bom, antes de prosseguir com a leitura do texto que compõe o item, que compõe a questão, observar sempre a fonte, tudo bem? Vamos então aí responder essa questão? Vamos lá. Diz assim o texto da questão. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos IV e V antes de Cristo pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Bom, vamos lá. Então, esse aqui foi o texto, tá? Temos, então, as partes que compõem essa questão. Texto, ou fragmento de texto, vai dar no mesmo aqui. Temos também a fonte, que também compõe a questão. A fonte vai ter o nome do autor, a editora, o ano. E temos essa parte aqui também. Essa parte a gente costuma chamar de comando da questão. Outros professores costumam chamar de insígnia. Não interessa se insígnia ou se comando da questão, é para observar com bastante calma esse momento, por quê? Porque é aqui que vai dizer o que você tem que fazer, tá? Se você tem que assinar incorreta ou a correta, enfim. No caso do Enem, geralmente pede-se a alternativa correta, tudo bem? Tá? Então, ó, vamos ver aqui. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto promoveu o A. Alfa, a competição para a escolha de representantes. Bravo, ou B, campanha pela revitalização das oligarquias. C, o estabelecimento de mandatos temporários. Delta, ou D,
declínio da sociedade civil organizada e eco e participação no exercício do poder, tá? Então, veja bem, ó, a meu ver, o texto ele entrega em partes a resposta correta aí. Ele entrega aqui, ó. Quer ver? Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos, certo? Ou seja, o conceito de povo é um conceito muito restrito ou restritivo, o que evidentemente tem a ver com a alternativa eco, ou e. A participação no exercício do poder tem a ver, portanto, com o pertencimento a esse mesmo povo. Então, só pode ser a E. Só na E aparece a ideia da participação no exercício do poder. Não poderia ser nenhuma outra, nem B, nem A, nenhuma dessas, tá? Então, a alternativa correta nessa questão aqui é a alternativa eco, tudo bem? Então, naquele contexto, no contexto supramencionado, do quarto a quinto século de Cristo, naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto, que sistema de governo é esse? A democracia, a forma democrática, promoveu o quê? Promoveu a participação no exercício do poder. É isso, nada mais que isso. Uma questão fácil, não é uma questão nem de nível médio, nem de nível avançado, uma questão fácil, tá? Eu só queria novamente comentar com vocês o que forma uma questão do Enem, pelo menos. Então, você vai ter lá, geralmente, um fragmento, que é o que está em destaque aqui na tela, fragmento também chamado de excerto, tá? Beleza? Depois, uma outra parte que compõe o item, que compõe a questão, a fonte, com as informações do nome do autor, o livro, no caso aqui, a cidade, a editora e o ano, legal. Depois temos o comando da questão ou a insígnia. E depois, claro, as alternativas de alfa até eco de A a E, ok? Beleza? Vamos dar uma recapitulada aqui? Isso é bem legal. Ó, rapidão aqui, para a gente pensar o seguinte. Então, ó, temos uma questão que trata de um problema muito caro para a Grécia, que é a forma democrática, tá? A forma democrática de poder surge na Grécia entre o quarto e o quinto século de Cristo. É isso que é o objeto dessa primeira questão aqui. Beleza? Então, quando a pergunta na sua insígnia ou em seu comando pergunta o seguinte: naquele contexto, contexto acima do quarto e quinto século de Cristo, na Grécia, sobretudo em Atenas, né? Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto ou no fragmento promoveu o quê, pessoal? Como é Grécia, como é Atenas, como é democracia, promoveu eco, participação no exercício do poder. Ok assim? Tranquilo? Se tiver dúvida, a gente dá um jeito de tirar essa dúvida. Ok? Vamos lá, vamos avançar, senão a gente não aproveita tanto como devemos aproveitar. Bom, ó, segunda questão selecionada. Vamos lá, vamos brincar de novo aqui, ó. Vamos identificar as partes integrantes da questão. Eu tenho o texto. Eu vou ler o texto agora? Agora não. Agora eu vou identificar quem? Vou identificar o autor do texto, a fonte. Ah, a fonte. Quem é esse camarada aqui? Ele foi o professor Jean-Pierre Vernant, um dos maiores entendedores do mundo grego que a gente já teve notícias aí, tá? Beleza? Depois a gente tem o comando, temos a insígnia ou o comando e as alternativas. Agora sim, quem já identificou o texto, a fonte, vimos quantas questões tem lá, né? Quantas alternativas a gente vai enfrentar. Vamos fazer a leitura do texto em si, tá? Vamos ler aqui, ó. Vamos ler. Essa questão caiu no Enem de 2022, hein? Não faz tanto tempo também não, ano passado. Vamos lá.
Advento da polis, você fala, putz, advento da polis, o que pode ser a palavra advento? Galera, vocabulário tem que angariar, tem que ganhar vocabulário, não dá para ter aquele vocabulário raso a vida toda e achando que vai se dar bem, tá? Advento é o mesmo que surgimento ou nascimento, beleza? Aqui, bora lá. Advento da polis, o nascimento da filosofia. Entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça em suas origens solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Assim, recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. A escola de Mileto não viu nascer a razão, ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea, Jean-Pierre Vernant, Origens do Pensamento Grego. Calma, 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 calma. O texto do professor Jean-Pierre Vernant é um texto mais fechado, hermeticamente fechado. Então, vamos identificar algumas coisas aqui que são importantes, tá? Então, ele está falando do quê? Ele está fazendo uma relação entre o advento da polis, ok? E o nascimento da filosofia. E dizendo que entre esses dois fenômenos tem uma ligação estreita, tem um vínculo muito apertado, um vínculo demasiadamente estreito, tá? Beleza? Isso é muito importante, deixar bem claro. Tudo bem? Outra coisa que ele coloca é o seguinte: olha, então, esses dois fenômenos, o advento da polis e o nascimento da filosofia, vai despojar, vai jogar para longe, vai, portanto, invalidar aquela tese de que a filosofia, por exemplo, surgiu na Grécia porque surgiu na Grécia, ou que foi revelada por alguma entidade, algum deus. Não. Ela nem surgiu na Grécia porque surgiu na Grécia, nem é fruto da revelação de uma entidade, um deus XYZ. Ela é o resultado, na realidade, do uso da razão que se dá tanto para o nascimento da polis, da organização da polis, isso é muito importante, como o hábito de propor problemas, de propor, portanto, questões, que é o hábito da própria filosofia. Então, a filosofia é fruto de uma racionalidade. Isso é muito importante. Claro que não é a racionalidade da ciência contemporânea, não é também, mas ela é fruto dessa primeira forma de razão ou de racionalidade. Muito bem, vamos lá. Olha o comando aqui, olha a insígnia. Entre os vínculos, me desculpa, os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores, a saber, alfa, os epicuristas envolvidos com o ideal de vida feliz. Vamos ver aqui a alternativa B de bola. B, os estoicos dedicados à superação dos infortúnios. C, os sofistas comprometidos com o ensino da retórica. D, os peripatéticos empenhados na dinâmica do ensino. E eco, os poetas rapsódos, responsáveis pela narrativa do mito. E aí, o que vocês acham aqui? Tá muito fácil essa aqui, turma. Tá dizendo assim, ó, sou eu a alternativa correta, sou eu a alternativa correta. E a alternativa correta aqui é a C de casa, Charlie. Os sofistas comprometidos com o ensino da retórica. Aí você fala, pô, mas por que os sofistas? Como assim? Como assim os sofistas? Eu não entendi. Porque os sofistas são mestres da retórica e, evidentemente, os sofistas também são frutos dessa democracia ateniense, onde a arte de argumentar era um instrumento de fazer política e, evidentemente, também um instrumento de poder.
Então, no limite aqui, os sofistas acabam sendo esse elo de ligação entre o advento da polis e o nascimento da filosofia, tá? Muito bem, bacana. Vamos a isso, vamos mais uma aí, vamos ver se a gente consegue. Terceira questão, apareceu no Enem também de 22, portanto, o Enem do ano passado. Vou ler, já que vocês agora conhecem as partes integrantes de um item, as partes integrantes de uma questão. Você já sabe que toda questão do Enem tem lá o fragmento, o excerto, tem a insígnia, que é o comando, tem a fonte, tem as alternativas de alfa a eco, de A a E. Então, vamos embora, vamos tentar sacar. Eu vou propor para vocês, deixa eu só dar uma tossida aqui, que olha, eu vou te falar, esse tempo está detonando aqui. Então, mas ó, antes de eu tossir, peraí. Tossi, desculpa aí, gente. O professor também tosse. Então, vamos fazer algo inovador hoje. Ao invés de a gente ler do início até a eco, eu proponho a gente fazer uma pequena inversão para que vocês possam também experimentar uma outra técnica de resolução de questão, tá? Eu vou começar lendo aqui, ó, o comando ou insígnia. No trecho, a filósofa Hannah Arendt mostra a importância da linguagem no processo de entendimento da cultura, aumento da criatividade, B, né? C, percepção da individualidade, e delta, melhoria da técnica, e eco, construção da sociabilidade. Já que eu inverti, li o comando, li a insígnia e li as alternativas, eu dou uma lida aqui para saber de quem que é o texto, para saber de quem é esse trecho, né? No caso, é a Hannah Arendt, filósofa de origem judaica, muito importante na discussão filosófica que girou em torno, inclusive, né, do Tribunal de Nuremberg, do julgamento de Eichmann ou Eichmann. Bem interessante, vale a pena você depois conhecer mais no detalhe. Então, já sei que é da Hannah Arendt. Agora, vamos ler o texto propriamente dito. Então, ó. Sempre que a relevância do discurso entra em jogo, a questão torna-se política por definição, pois é o discurso que faz do homem um ser político. Ser político? Será que ela também está dizendo que político é aquilo que o próprio Aristóteles definiu como social? Bingo! Exatamente. Ser político aqui é na mesma pegada, vai na mesma soleira, vai na bota do Aristóteles. Ser político, entenda-se ser social, animal político. E tudo o que os homens fazem, sabem ou experimentam só tem sentido na medida em que pode ser discutido. Haverá talvez verdades que ficam além da linguagem e que podem ser de grande relevância para o homem no singular. Isto é, para o homem que seja o que for, não é um ser político. Mas homens no plural, isto é, os homens que vivem e se movem e agem neste mundo, só podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser inteligíveis entre si e consigo mesmos. Muito bem, agora vamos de novo aqui. Ó. No trecho, a filósofa Hannah Arendt mostra a importância da linguagem no processo de alfa, entendimento da cultura. Pô, isso nem aparece no texto cultura. B, aumento da criatividade. Ela não está falando de criatividade e nem, evidentemente, de aumento de percepção estética, imaginativa, nada disso. C, percepção da individualidade. Então, não é o que está em jogo, porque o texto não quer nos falar o que é ser indivíduo no singular, mas o texto está pensando na coletividade dos homens, os homens em sociedade exercendo a sua sociabilidade, os homens, então, enquanto seres políticos. Delta, melhoria da técnica. Que técnica? Qual técnica? Se pelo menos fosse a técnica de falar, a técnica da linguagem, da retórica, tudo bem, mas não me parece ser esse o objeto também do trecho.
Então, por exclusão, no trecho, a filósofa Hannah Arendt mostra a importância da linguagem no processo né, construção da sociabilidade, ou seja, construção da vida coletiva, da vida social. Muito bom. De 0 a 10, grau de dificuldade dessa questão. De 0 a 10, tá bom, 7, 7,5, mas não chega a 8, não. Muito bem, façamos mais uma então aí, tá? Quarta questão, Enem 22, Enem 2022. Temos um texto aqui, bacana. Eu vou identificar na fonte quem é o autor do texto. O autor do texto é o francês Michel Foucault, no seu livro Vigiar e Punir, tá? Que no Brasil, segundo consta na fonte, foi editado pela Vozes, editora Vozes, com sede em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no ano de 87. Legal, legal, legal. Foucault, então, né? Isso. Vamos ler o texto do Foucault. Geralmente, o texto do Foucault tem um nível, né, de compreensão aí um pouco mais puxada. Vamos lá. O leproso é visto dentro de uma prática de rejeição ao exílio ao exílio cerca, desculpa. Deixa-se que se perca lá dentro como uma massa que não tem muita importância diferenciar. Os pestilentos são considerados num policiamento tático meticuloso, onde as diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder que se multiplica, se articula e se subdivide. O grande fechamento por um lado, o bom treinamento por outro. A lepra e sua divisão. A peste e seus recortes. Uma é marcada, a outra analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político. Bacana, né? Vamos tentar entender o texto do Foucault? Vamos lá? Porque é o seguinte, ó, ele começa falando do leproso. Sério? É. O que é o leproso? O leproso é quem, de fato, tem a hanseníase, né? No passado, ela era entendida ou identificada como lepra. Num passado mais remoto ainda do que esse retratado pelo Foucault, a lepra era inclusive vista numa leitura, numa narrativa religiosa, como sinal de maldição. Sobretudo na literatura bíblica, em tempos bíblicos, o leproso era tido como sendo um maldito, aquele que carrega o sinal da maldição divina na sua pele, na lepra, né? Então, volta aqui, ó. Olha como é que o Foucault inicia o texto. O leproso é visto dentro de uma prática de rejeição. Ok, entendi. Quer dizer que o leproso é alvo de rejeições? Exato. Ele é rejeitado, certo? Ele é rejeitado a um tipo de exílio, que é exílio, mas é um exílio cercado, né? É um exílio cerca. Ué, o que o Foucault está dizendo, hein? O Foucault está dizendo que houve um momento na história da humanidade, sobretudo na Europa, que o leproso ele era colocado numa instituição que era murada, que era cercada, que era o leprosário, que era o lugar onde ficava o leproso, porque as pessoas não queriam ter contato com o leproso, porque o leproso fedia, né? O leproso era feio, né? Então as pessoas não queriam ter essa visão do leproso, então o leproso ele era exilado, ele era excluído da sociedade por ser visto como um sujeito maldito em alguns aspectos, mas doente, rejeitado, um sujeito outsider, né? Rejeitado mesmo, colocado para fora da sociedade, tá? Aí ele vai dizer o seguinte, ó, deixa-se que se perca lá dentro, como numa massa que não tem muita importância diferenciar. Então você pega o leproso, joga ele dentro dessa instituição, que é o leprosário, e ele vai agora se adicionar a essa massa de leprosos que não tem importância nenhuma fazer diferenciação, tá? Beleza? Esse é o que aparece aqui no texto do Foucault.
Os pestilentos, o que é alguém pestilenta ou pestilento? É alguém que foi acometido por uma peste. Quem são os pestilentos aqui? São os mesmos agentes que eu acabei de mencionar. São, portanto, aí, né, os leprosos. São eles que agora são chamados de pestilentos no texto do Foucault. Os pestilentos são considerados num policiamento tático meticuloso, onde as diferenciações individuais são os efeitos limitantes de um poder que se multiplica, se articula e se subdivide. Então, agora, já que a gente colocou os pestilentos, os leprosos, lá dentro desse exílio cerca, que é o próprio leprosário, o que a gente faz? A gente faz agora um policiamento tático, não deixa que ninguém saia de lá. E para entrar, só entra com autorização, o próprio médico, então outro leproso. Tudo bem? Muito bem, muito bem. O grande fechamento por um lado, beleza? O bom treinamento por outro. Então, você fecha o leproso lá e treina, portanto, aí as pessoas que vão lidar com eles, os guardas, os sentinelas que vão ficar protegendo para que ninguém saia, e os médicos, né? As pessoas que estão destinadas a trabalhar lá dentro também. Então, todos têm que ser treinados, né? A equipe médica as sentinelas também. A lepra e a sua divisão. Ó, tá vendo? A lepra produzia uma divisão social no corpo da sociedade. Quem é leproso? Dentro do exílio cerca o leprosário. Quem não é, fora. E entre os que estão fora e os que estão dentro, você tem a sentinela vigiando o muro, protegendo para que ninguém entre, ninguém saia. E também aqueles que vão trabalhar lá dentro, os médicos e assim por diante. Os religiosos que vão fazer serviço religioso. A lepra e a sua divisão, a peste e seus recortes, uma é marcada, a outra analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político. Muito bem, muito bem. Comando da questão. Os modelos autoritários descritos no texto apontam para um sistema de controle que se baseia na... Então, você tem dois modelos aqui no texto, né? Você tem aqui, ó, o modelo autoritário do leprosário, isso é muito importante, e você também vai ter o modelo autoritário da prisão. Então, são dois modelos autoritários de cerceamento da liberdade, a prisão e o leprosário. Tá bom? Tá? Vamos lá, então. Volta aqui, ó. Os modelos autoritários descritos no texto apontam para um sistema de controle que se baseia no ou na, né? No ou na o quê? E aí, o que vocês acham? Vamos dar uma olhada aqui? No ou na o quê? Olha lá. Alfa, formação de sociedade disciplinar. Nossa, a alfa me parece que é muito boa alternativa, mas eu vou seguir porque eu não li B, nem C, nem D, nem E. B, flexibilização do regramento social. Deixa eu pensar. Não, né? Não sei nem pensar. A flexibilização de quem entra e quem sai, o leproso pode ter isso de modo flexível e falar, não, eu não vou entrar no leprosário agora. Ou então, uma vez que ele está dentro, ele fala, puxa, eu acho que essa noite eu vou passar em casa. Não, não é flexível. Ele entrou, é um interno, só sai se a lepra for curada ou não sai nunca. O mesmo acontece também com a prisão. Uma vez que o detento, o presidiário, está preso, não está sob a sua custódia, ele sair quando bem entende. Não é tão flexível assim. Quem vai dizer que ele sai ou que ele não sai é o Poder Judiciário, né? É o Estado, beleza? C. Banimento da autoridade repressora. Então, dá para confundir, certo? Mas o que está em jogo não é exatamente um banimento da autoridade repressora. Essa autoridade repressora, ela evidentemente ela vai operar esse poder de exclusão, isso é bem importante, mas ao mesmo tempo que ela faz esse modelo de exclusão, ela mesma se vê evidentemente como o corpo gestor, ela está fora fazendo com que isso ocorra, tá? D. Condenação da degradação humana não é a questão. Eco e hierarquização da burocracia estatal também não é a questão. Então, de alfa até eco, de A e a melhor, a mais correta. É esquisito dizer a mais correta, mas é isso. Na quarta questão, portanto, aqui será a alfa. Formação de uma sociedade disciplinar ou de sociedade disciplinar. O Foucault não é tão simples, ele está tentando nos dizer que através dessas duas experiências institucionais,
tanto a da prisão quanto a do leprosário, mas depois ele fala da fábrica também. A gente está vendo surgir no Ocidente, a partir do século XVII, XVIII, uma sociedade da disciplina, onde você tem que ser disciplinado, você tem que obedecer horário, obedecer regras, obedecer a hábitos, costumes, convenções e assim por diante. Quinta questão, vamos atacar a quinta questão. Ah lá, de novo, para ser bem chato, eu tenho uma caixa de texto, eu tenho um fragmento aqui, eu tenho que identificar quem é o autor é o Platão. Ah, Platão, esse cara já ouvimos falar bastante dele, né? Platão no seu diálogo Menon. Então, ok, vamos então ver o texto aqui, que evidentemente traz o Sócrates como personagem, é a principal personagem dos diálogos platônicos, certeza absoluta. Então, diz o texto, Sócrates, né, o Sócrates dizendo aí, Sócrates, quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Menon, esse alguém saber se ele é belo, se é rico e ainda se é nobre? Parece-te ser isso possível? Assim, Menon, que coisa afirma ser a virtude? Então, você está tendo um diálogo aqui entre duas personagens dos diálogos de Platão. O Sócrates, que aparece em todos os diálogos de Platão, e a figura do Menon, que dá título a esse diálogo, ok? E aqui o Sócrates faz uma pergunta: olha, quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber o que tipo de coisa ela é? Pergunta importante. Para saber o que uma coisa é, eu teria que, evidentemente, saber, teria que conhecê-la antes. Não dá para eu dizer o que é uma coisa se eu não conheço, é o que está pegando aqui. Tá? Beleza? Isso é importante, hein? Isso tem relação com o mundo das ideias de Platão, com o mundo inteligível de Platão também. Recupera essa informação para Platão no mundo sensível. A alma não conhece nada novo, a alma apenas relembra daquilo que ela tinha tido acesso antes, né? Antes de habitar no mundo fenomênico um corpo físico. Então, todo o conhecimento da alma em Platão, no limite, não é conhecer algo novo, é a lembrança, a reminiscência da alma. Muito bem, vamos lá então. Aqui, ó, comando. A atitude apresentada na interlocução do filósofo com Menon é um exemplo da escrita epistolar? Não me parece que se trata de uma escrita epistolar. Ah, professor, eu nem sei o que é escrita epistolar. Gente, é uma comunicação na carta, né? Escrita epistolar é escrita de carta, de epístola, tá? Bre não existe. B. Método dialético, então. Método dialético, será que tem alguma coisa a ver? Parece que sim, né? Mas vamos continuar a leitura. C. Linguagem trágica. Não é uma linguagem trágica. É uma linguagem, mas ela não é trágica como você vai encontrar na tragédia grega, nos grandes teatrólogos gregos, né? Sófocles, por exemplo, Sófocles, né? Explicação fisicalista não é uma explicação da physis, da natureza. Suspensão do juízo, não há uma suspensão do pensamento do juízo, né? Não é o que se pede, pelo menos. Beleza? Então, parece que, ao que tudo indica, vai ficar por exclusão ser a alternativa B, o método dialético, que é composto, evidentemente, por esse movimento, onde o Sócrates pergunta, depois ele se cala, o interlocutor responde, e aí fica nesse jogo pendular, né, de perguntas e respostas em busca da verdade. Então, aqui, de fato, é a alternativa brava, a alternativa B, método dialético. Boa, legal. Sexta questão, Enem 2021, um texto do Nietzsche. Opa, o Nietzsche já caiu no Enem? Já. Já caiu no Enem também. Vamos ao texto, então, que diz o seguinte, olha lá. Minha fórmula para o que há de grande no indivíduo é amor fati. Aí o texto explica, olha só como que o Nietzsche é tão didático. Você fala, puxa vida, mas eu não tenho ideia do que é amor fati, eu nunca ouvi falar nisso. Aqui não importa, não importa. O Nietzsche foi um cara gente boa, ele vai te explicar o que é amor fati. Olha lá, amor fati, dois pontos, olha o que significa.
Amor fati é nada a desejar além daquilo que é, nem diante de si, nem atrás de si, nem nos séculos dos séculos. Não se contentar em suportar o inelutável e ainda menos dissimulá-lo, mas amá-lo. Ué, então, será que amor fati significa não desejar nada daquilo que se é? Perfeitamente. E além disso, é evidentemente suportar aquilo que é inelutável, amar aquilo que é inelutável? Sim, isso é o que compõe, isso é em o que consiste ser o amor fati do Nietzsche, amar o que se tem, amar o que se tem e amar o que se é, ademais das contradições que isso possa trazer. É a aceitação daquilo que se é, daquilo que se tem. Amar aquilo que se é, amar aquilo que se tem, sem dissimulação, sem falsas verdades. Beleza aí? Muito bem. Olha só, insígnia da questão. Essa fórmula indicada por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã. Ah, é? Vamos ver. A tradição cristã que combate as práticas sociais de cunho afetivo, B, impede o avanço científico no contexto moderno, C, associa os cultos pagãos à sacralização da natureza, D, condena os modelos filosóficos da antiguidade clássica e consagra a realização humana ao campo transcendental. A resposta não poderia ser outra, portanto, senão eco. Essa é a crítica feita pelo Nietzsche à tradição cristã, ou, se você quiser, a própria, ao próprio cristianismo, né? Por apostar e por dizer que o que é mais importante não está nessa vida do amor fati, nessa vida empírica, efêmera, mas na vida além túmulo, no céu, no paraíso e assim por diante, tá? Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos fazer a última questão para a gente partir para a sociologia? Bora lá? Bora lá, então. Última questão, ó. Enem 2020, hein? Olha só de quem que é a fonte. Olha só a fonte, Aristóteles. Na sua política. Então, você espera que o texto traga algum tema, algum problema propriamente político a partir da perspectiva aristotélica, não é isso? Vamos ver se isso se confirma. Aristóteles falando agora, ó. Vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade. E toda comunidade se forma com vistas a algum bem, pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens. Legal, hein? O texto entrega algumas coisas aqui para a gente. Por exemplo, o texto entrega algo que é fundamental. Todos estão em busca da felicidade, certo? No que diz respeito ao bem comum, a felicidade ela só pode ter, portanto, raízes políticas. Mas vamos continuar aí. No fragmento aristotélico, no fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, a ética e política, pois conduzem à eudaimônia. Bravo, retórica e linguagem, pois cuidam dos discursos na ágora. C, metafísica e ontologia, pois tratam da filosofia primeira. D, democracia e sociedade, pois se referem às relações sociais. E, geração e corrupção, pois abarcam o campo da physis. Então, mais difícil é entender o texto do Aristóteles do que acertar a questão. Claro que aqui está dado que a resposta correta é alfa.
ética e política, pois conduzem à eudaimonia. Eudaimonia é a palavra grega para felicidade, ou seja, numa vida política, numa vida coletiva, todos devem buscar ética e politicamente a felicidade para cada um, para todos, beleza? Isso foi, portanto, uma questão do Enem 2020. E aqui a gente tem aqui a nossa lista de filosofia, depois vocês vão estar recebendo isso aqui também, se já não receberam a essa altura. Então, galerinha do bem, vou mudar a chave aqui, tá? Beleza? Estou mudando a chave e vamos embora lá, então. Vamos trocar de lista de exercícios para a gente poder agora treinar questões de sociologia propriamente dita, tudo bem? Então, enquanto eu vou trocando aqui, eu queria, enquanto eu faço a troca, te dizer o seguinte, amigo, amiga, candidato, candidata ao Enem, né? Você que vai entrar num grande vestibular aí, tendo como porta de entrada o Enem, eu queria te dizer o seguinte, olha, nós estamos aqui resolvendo questões de filosofia, questões de sociologia, e são questões de múltipla escolha, não é isso? É. Você vai ter que responder isso discursivamente? Não, é múltipla escolha, pro. Então, mas mesmo em questões de múltipla escolha, uma habilidade que você tem que estar em dia com ela, na verdade são duas habilidades. A habilidade leitora e a habilidade interpretativa. Vocês viram, eu mesmo, em alguns momentos, cometi alguns erros de leitura, briguei comigo mesmo, falei, eu estou errando aqui na leitura. Isso acontece, tá? Isso acontece. O que não quer dizer que, por acontecer isso, você esteja lendo mal. Não. Você pode fazer a correção da sua rota aí, e claro que na sequência você volta a ler corretamente. Ler corretamente não é simplesmente você ler correndo ou lendo rapidamente, não é isso. Ler corretamente é ler numa velocidade, numa cadência que te permita entender o que está sendo lido. Então, eu insisto bastante nessa questão com os meus alunos. Quando você estiver diante do caderno de provas do Enem, não brigue com a prova do Enem. Entenda que o caderno é teu amigo, ele não é teu inimigo. Pega o caderno, se acostuma um pouco com ele ali, com a cor dele, com a frase que aparece lá que ninguém entende aquelas frases do Enem, certo? Abra o caderno, se ambienta um pouco, respira, faz uma técnica de respiração ali, deixe aquela adrenalina inicial baixar e depois você faz a leitura. Vamos pensar que você vai fazer primeiro a leitura de filosofia e sociologia. Faça essa leitura, claro, não é para você ficar aqui uma eternidade também lendo, mas faça aquela leitura, uma leitura pausada, uma leitura estruturada, onde você consiga, através da leitura, identificar os elementos que você precisa dar conta para responder bastante bem, acertadamente, a cada item, tá? Isso é fundamental também. Vamos lá, vamos trocar aqui então, ó. Deixa eu mandar para vocês aqui sociologia, beleza? Sociologia, então, já começa a aparecer para vocês aí em tela também. Deixa eu dar uma exagerada nesse zoom, para que todo mundo consiga ver bem aqui. Tá? Dei uma exagerada aqui no zoom. E aqui nós temos aqui a Infoei, né, nos ajudando nessa tarefa super nobre e necessária da gente se preparar cada vez mais e melhor para o nosso vestibular. Vamos lá, então, para o nosso Enem. Começando com a primeira questão, temos o seguinte, ó. Quando que ela apareceu no Enem? Galera, essa questão apareceu ano passado. Não sei se vocês se vocês foram treineiros no Enem, mas apareceu ano passado essa questão aqui, ó. Olha só, o Enem gosta muito disso também, ó. O Enem colocou para a gente aqui texto 1, que é essa imagem. Você fala, professor, mas ó, o Enem está colocando aqui texto 1, texto 2, mas na realidade os caras erraram, não erraram, não. Por quê? Porque na verdade só tem texto 2, né? Tem texto 1. Cadê o texto na 1? Cadê o texto 1? Então, galera, uma imagem é um texto, né?
Mesmo que aqui estivesse uma imagem sem nada escrito, né, nos balõezinhos aqui, é uma imagem, um texto. Uma fotografia também é um texto. Por que que tecnicamente a fotografia ou uma charge, mesmo sem nenhum texto verbal, é um texto? Porque do mesmo modo como você lê um texto verbal, você deve ler a imagem, né? Deve ler a fotografia para encontrar elementos que evidentemente te auxiliam a resolver a questão, tá? Dito isso, vamos ao que interessa. Texto 1. Tá estudando, Júnior? O que que o Júnior responde, hein? Calma, estou tentando achar um sinal de Wi-Fi. Legal, esse foi o texto 1, tá? Texto 2. Texto 2 é um texto inteiramente verbal, é um texto inteiramente verbal aqui, tá? Vamos ler o texto 2 aqui? Texto 2. É como se os problemas fossem criados pela pandemia, quando, em verdade, isso só demonstra o quanto eles sofrem uma tentativa de serem naturalizados. Eles estavam lá, empurrados para debaixo de vários tapetes. Diversos levantamentos realizados indicam que parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet em suas casas, não tem computadores. Tem celulares, mas com pacotes baratos que não permitem assistir a todas as aulas. E, caso tenham celulares e dados, pergunta-se: é possível elaborar um texto no celular? É possível interagir na aula remota pelo celular? Beleza? Então, esse aqui foi o texto 2 do Assis, no texto, no livro, na obra Educação e Pandemia. Então, o texto 1 estava mais fácil da gente compreender, né? O garoto atrás do sinal do Wi-Fi. O texto 2 já traz algumas dificuldades aí para a gente, alguns problemas mais complexos, né? Do tipo, olha, será que de fato a pandemia é esse mal maior, ou a pandemia apenas catalisou, acelerou, trouxe à tona o que já existia, portanto, em nossa sociedade altamente desigual e excludente também? Beleza? É isso que o texto está propondo enquanto dificuldade para a gente aqui, e foi dificuldade para quem estava, evidentemente, aqui no Enem, fazendo essa edição do Enem também. Legal, bacana. Então, vamos tentar aqui ver se a gente consegue responder. Olha o tamanho do comando, ó, 3 linhas de comando. A crítica contida no texto e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea. Contemporânea, sociedade atual. A. Exclusão social. B. Expansão digital. C. Manifestação cultural. D. Organização espacial. E eco. Valorização intelectual. É isso? É isso aí. Qual que é a alternativa que está pulando, dizendo: ei, sou eu, pessoal, me assinale? Cara, não poderia ser outra, né? É alfa. Exclusão social, galera, tá? Exclusão social. Nem todo mundo, até hoje, mesmo a pandemia tendo arrefecido os seus impactos, a pandemia não acabou ainda, mas muita gente até hoje não tem um pacote bom de internet para estudar. Muita gente, essas pessoas que não têm, geralmente moram nas regiões mais afastadas das grandes cidades, nas periferias, nas favelas, nas comunidades, né? Essa galera às vezes tem até um pacote de internet, mas que não dá conta de assistir uma aula, de fazer atividade, mas isso, professor, já não existia antes da pandemia? Bingo! Ou então não é problema propriamente da pandemia? Bingo de novo. A pandemia só revelou aquilo que já estava lá de modo escondido, meio disfarçado. A pandemia apenas trouxe à tona o fato, a realidade, a constatação de que nós somos de fato uma sociedade bem excludente também, tá? Então aqui não tem outra, aqui a alternativa é a mesmo, tá? Galera, deixa eu pegar aqui um cabo para a gente não perder aqui a nossa energia. Então, tudo bem até aqui? Viram? É uma questão, se eu fosse classificá-la entre fraca ou baixa, baixa dificuldade, né? Até, sei lá, média e difícil dificuldade, resolução, essa questão que a gente acabou de ler, eu a classificaria, não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas eu a classificaria como uma questão fácil, vai. Essa daqui, o Enem
O Enem estava muito, muito pai, muito, muito mãe o ano passado, pelo menos nessa questão. Não estou dizendo que todas as questões foram simples, mas essa aqui os caras deram um presente para o candidato. Muito bem, deixa eu abrir aqui minha tela que eu já consegui pegar o nosso carregador aqui. Vamos lá então, ó. Avançando. Questão número 2. Bora lá então na questão número 2. Questão 2, também de 2022, tá? Vamos ver o que o Enem aprontou aqui. Vamos ver, só um segundinho. Pausa para tossidinha básica, né, galera? Vamos lá. Enem. Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco, e há certos brancos que transformam o preto em bode expiatório. Quem sabe se guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos em regime de chibata? Então, né, aqui é o texto da Maria Carolina de Jesus, quarto de despejo, que já teve nas listas dos mais variados vestibulares e dos mais importantes vestibulares também, tá? Muito legal o texto dela, né? Ela escrevia maravilhosamente bem. Para quem nunca leu o Quarto de Despejo, fica a dica aí, leia logo, tira isso da frente e se aventura nessas páginas maravilhosas, tudo bem? Ó, o texto que guarda a grafia original da autora expõe uma característica da sociedade brasileira, que é o ou a qual característica? Racismo estrutural? A desemprego latente? Concentração de renda? Exclusão informacional? Precariedade da educação? Cara, pelo amor de Deus, o Enem foi um pai e uma mãe o ano passado. Alfa, o texto dá todas as indicações de que se trata de um racismo estrutural. Veja os polos, veja aí os elementos do texto, certo? Olha lá como é que começa o texto. Ó. Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado. Quem? O preto está revoltado. Com quem? Com um guarda civil que fez o quê? Que espancou um outro preto e amarrou esse preto espancado na árvore. O que é preto aqui no texto aqui? O preto é, ao mesmo tempo, o sapateiro, profissão super básica, super comum, né? Que é muito importante, aliás, a profissão de sapateiro, certo? É importante, mas a gente sabe que é uma profissão que exige, por enquanto, ou sempre exigiu, melhor dizendo, um grau de especialidade menor do que ser guarda, do que ser médico, do que ser piloto de avião, certo? Então, é um homem preto revoltado ao ler uma notícia onde um guarda branco espancou e amarrou um preto numa árvore, né? E aí o texto fala assim: o guarda civil é branco. Há certos brancos que transformam o preto em bode expiatório. Olha, tá vendo? Olha a dica. Bode expiatório. Ou seja, sobre ele recai todo o nosso ódio, toda a nossa culpa. Vamos espiar os nossos problemas, né? As nossas dificuldades no preto. Quem sabe se Guarda Civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos em regime de chibata? É isso, galera, não tem outro, não tem nem como justificar mais, só pode ser a racismo estrutural. Beleza? Vamos nessa pegada também, vamos tentar aqui resolver a questão 3, que também a gente colheu essa questão 3, obviamente, do Enem do ano passado, por vários motivos. E o Enem do ano passado é o Enem mais próximo de nós, é legal vocês saberem o que foi tendência também nesse Enem do ano passado, é legal você saber o que foi mais perguntado, né? É legal você também saber que esse Enem talvez ele ainda
coloque questões correlatas, parecidas, em sua próxima edição, no que diz respeito à sociologia. Então, questões de racismo estrutural podem reaparecer, né? Questões de desigualdade social também podem surgir, pode aparecer também na sua prova. Então, aí fica sempre ligeiro, tenta perceber também você qual que é a cara que o Enem costuma imprimir nas provas, tanto de filosofia, obviamente, mas também na prova de sociologia, tá? Isso é legal também. Vamos lá, vamos aí. Terceira questão. Nascidas o Líbano, as duas irmãs, ou melhor dizendo, acho que nascidas no Líbano, né? Nascidas no Líbano, as duas irmãs não puderam ser registradas no país, porque lá é exigido que os nascidos sejam filhos de pais e mães libaneses. Entendi. Legal, tá fácil por enquanto. Seus pais de nacionalidade síria também não puderam registrá-las no país de origem. Na Síria, crianças só são registradas por pais oficialmente casados, o que não era o caso deles. Olha a situação então aqui, ó. O Líbano só registra crianças, evidentemente, né, crianças que nasceram e são filhas de pais e mães libaneses. Tá, essa é a condição para ser considerado um nacional no Líbano. Legal, entendi. Por sua vez, na Síria, as duas irmãs também não puderam ser registradas. Por quê? Porque os pais não eram casados, como se diria no passado, casado no papel. Os pais não eram casados oficialmente. Então, elas estão sem nacionalidade. É isso? Me parece que sim. Será? Vamos ver o comando aqui, ó. Em situações como apresentada no texto, as pessoas, ao nascerem, já se encontram na condição sociopolítica de. Vamos ver aqui. De. Alfa exilada. Exilada não, né? Não me parece que o texto entregue essa informação de que elas foram exiladas. Só mostra que elas não foram registradas. Apátridas. Apátridas a nascimento, pátridas, pátria, sem pátria. Por que elas estão sem pátria? Porque elas não foram registradas pelos motivos dados no texto. Me parece que de A até B, a B é a única que faz sentido, mas eu preciso ler, portanto, C, D e E. C, foragidas. Não, não é isso. Refugiadas, também não. Clandestinas, também não. Então elas são o quê? Apátridas, pelas condições impostas no texto que a gente acabou de ler, pelos países que foram mencionados no texto. Então aqui, B, apátridas. Mas eu quero saber como é que no Brasil, professor, como é que no Brasil fica a questão da nacionalidade, hein? É fácil, é só você abrir a nossa Constituição Federal de 88, no artigo 12. No artigo 12 da Constituição Federal tem todo o regramento para saber se alguém portanto, como que alguém pode ser registrado, quais são as condições para ter a cidadania brasileira. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Avancemos aí. Quarta questão. Enem 2022. Ó, olha o tamanho da quarta questão, galera. Olha o tamanho desse texto aqui. Olha isso, cara. É grande, hein? Tá? Espero que no Enem de vocês não tenha questão tão grande assim. Vamos lá. O povo Cambemba é o povo das águas. Os mais velhos costumam contar que o povo nasceu de uma gota d'água que caiu do céu em uma grande chuva. Nessa gota estavam duas gotículas, o homem e a mulher. Por essa narrativa e cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas, é que o rio nos tem fundamental importância, diz Márcia Huayna ou Vaina Cambemba, mestre em geografia e escritora. Todos os dias ela ia com o pai observar o rio, lá em silêncio, e antes que tomasse para si a palavra, era interrompida. Ouço o rio, o pai dizia.
Depois de cerca de 2 horas, ao ouvir as águas dos Solimões, ela mergulhava. Confie no rio e aprenda com ele. Fui entender mais tarde, com os meus estudos e vivências, que meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio. Rios amazônicos influenciam no agro e em reservatórios no Sudeste. Belo texto, né? Eu confesso que o texto ele é bem imersivo, né? Ela mergulhou no rio, a gente mergulhou aqui no texto. Muito bom. Vamos lá. Esse texto está disponível nesse canal, nesse endereço eletrônico, tá? Então, qual que é a fonte do texto? O próprio UOL é aqui, por enquanto, a fonte. E a descrição aí do povo Cambemba é feita pela Márcia Uaina ou Vaina Cambemba. Muito bem. Pelo descrito no texto, o povo Cambemba tem o rio como um A. Objeto tombado e museográfico. B. Herança religiosa e sacralizada. C. Cenário bucólico e paisagístico. D. Riqueza individual e efêmera. E. Patrimônio cultural e afetivo. E aí, o que vocês acham que pode ser a alternativa correta? Para mim, é outra alternativa que está gritando assim: ei, presta atenção, eu sou a resposta correta, e essa que está gritando para você prestar atenção, porque ela é a resposta correta, não pode ser outra, senão. E. Patrimônio cultural e afetivo. É cultural do povo Cambemba, no texto descrito aqui, mas ele é afetivo para a Márcia. A Márcia Huayna Cambemba, ao descrever de modo afetivo, de modo caro, a relação e a memória que ela traz do pai e ela diante do rio Solimões. É um rio que está secando, hein? É só você reparar nas últimas notícias dos rios amazônicos aí, tá? Tristemente, mas é verdade. O rio está dando sinais de fragilidade, o rio está ficando fraco, o rio está dando sinais de que as coisas não estão nada bem. Ok? Beleza? Vamos avançar um pouco aí. E essa questão aqui que a gente acabou de ler, ela é fácil, difícil, ela é média? Eu acho que ela é de nível médio. Ela é de nível médio, tá? Porque o que faz com que ela não seja nem fácil nem difícil, talvez aqui, eu acho que o texto é extenso, né? Então, acho que isso pode fazer com que você é, dê um pouco mais de dificuldade no texto. O texto exige um pouco mais de atenção, porque ele é grande por uma questão de Enem, tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos avançar um pouquinho. Vamos então atacar a próxima questão. Vamos lá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui então ela e deixar ela já no prelo para a gente poder ler e aprender um pouco mais. Vamos lá, peguei aqui. Essa foi a quarta questão. Ataquemos então a quinta questão. Então temos o texto. Dá para a gente saber de quem é o texto logo de cara? Não sei. O texto é do famosíssimo, né? Eduardo Galeano, autor uruguaio. Hoje ninguém quer saber do Uruguai depois de ontem, né? Depois daquele chocolate que o Uruguai meteu na seleção brasileira, hein? Cadê o Neymar, jogador de cristal? Ninguém encosta nele que ele quebra. Enfim, o Uruguai, além de ter uma bela camiseta, né, a celeste, o Uruguai também é conhecido por ter fabricado, dado ao mundo excelentes escritores. É o caso do Eduardo Galeano no seu livro As Veias Abertas da América Latina. Vale a pena. Então vamos ler aqui o Eduardo Galeano na questão 5 do Enem de 2022. Quando os espanhóis chegaram à América, estava em seu apogeu. Estava em seu apogeu o Império Teocrático dos Incas, que estendia seu poder sobre o que hoje chamamos Peru, Bolívia e Equador, e abarcava parte da Colômbia e do Chile, e alcançava até o norte argentino
e a selva brasileira. Olha o tamanho do território Inca, uma coisa absurdamente grande. A Confederação dos Astecas tinha conquistado um alto nível de eficiência no Vale do México e no Yucatán. Na América Central, a esplêndida civilização dos maias persistia nos povos herdeiros organizados para o trabalho e para a guerra. Os maias tinham sido grandes astrônomos, mediram o tempo e o espaço com assombrosa precisão e tinham descoberto o valor do número zero antes de qualquer povo da história. Olha que lindo! No Museu de Lima podem ser vistos centenas de crânios que receberam placas de ouro e pratas por parte dos cirurgiões incas. Olha só, então os caras faziam lobotomia e fazia, portanto, né, não sei qual que é o nome, mas eles fechavam, portanto, o crânio no local lobotomizado com prata e ouro. Uau, muito legal. Eduardo Galeano em As Veias Abertas da América Latina. As sociedades mencionadas deixaram como legado uma diversidade de bens religiosos inspirados na matriz cristã. Exclui A aí, vai. Exclui A logo de cara. B. Materiais bélicos pilhados em batalhas coloniais. C. Heranças culturais constituídas em saberes próprios. D. Costumes laborais moldados em estilos estrangeiros. E C. Práticas medicinais alicerçadas no conhecimento científico. Beleza? Qual que é a alternativa aqui? C, né, minha gente? Heranças culturais constituídas em saberes próprios, saberes locais. Boa! Muito bem. Adorei essa questão, mas por conta do texto do Eduardo Galeano, do qual fui e sou fã. Eu acho que o Galeano, infelizmente, faleceu. Eu vou checar depois a informação, mas eu acho que ele falece no ano de 2016, infelizmente. Vamos lá. Vamos lá fazer a sexta questão aqui. São vários os fatores internos e externos que influenciam os hábitos das pessoas no acesso à internet, assim como nas práticas culturais realizadas na rede. A utilização das tecnologias Peraí, galerinha, de informação e comunicação está diretamente relacionada aos aspectos como conhecimento de seu uso, acesso à linguagem letrada, nível de instrução, escolaridade, letramento digital, etc. Os que detêm tais recursos, os mais escolarizados, são os que mais acessam a rede, também os que possuem maior índice de acumulatividade das práticas. A análise dos dados nos possibilita dizer que a falta de acesso à rede remete às mesmas adversidades e exclusões já verificadas na sociedade brasileira no que se refere a analfabetos, menos escolarizados, negros, populações indígenas e desempregados. Isso significa dizer que a internet, se não produz diretamente a exclusão, certamente a reproduz, tendo em vista que os que mais acessam, os que mais a acessam, são justamente os mais jovens, escolarizados, remunerados, trabalhadores qualificados, homens e brancos. Esse texto é muito bom, né, para dizer que, na realidade, a exclusão digital é um efeito refratário da exclusão social, né? Muito bacana. Vamos lá? Essa aqui eu vou dar a resposta logo de cara, tá? Beleza? Essa aqui é a resposta logo de cara. Essa aqui, portanto, peraí só um segundinho. Sexta questão, talvez? A sexta questão, a alternativa será a Bravo. Bravo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver. Bravo. É isso? Exatamente. Vamos fazer a sétima aqui para a gente ganhar um pouco de velocidade? Aqui, ó. Sétima questão, temos o seguinte. De novo, galera, olha o tamanho do texto. O texto é grande, né? De novo, vamos torcer para que o Enem agora, desse ano, tenha textos menores, mas eu acho que a tendência dele é manter o que tem sido aplicado nos anos anteriores, tá? Um experimento denominado FANFIT, desenvolvido com o objetivo de fazer com que os membros de uma comunidade local se tornassem mais ativos fisicamente.
Todos os participantes do estudo foram vinculados a 2 outros membros da comunidade que receberiam pequenos incentivos em dinheiro para serem estimulados a aumentar a sua atividade física, que era medida por acelerômetros nos celulares fornecidos pelo Estado. Assim, se a pessoa andasse mais do que o habitual, seus conhecidos receberiam o dinheiro. Os resultados foram assombrosos. O esquema mostrou-se de 4 a 8 vezes mais eficaz do que o método de oferecer incentivos individuais. Isso é revelador, hein? Isso é revelador, porque, ao que tudo indica, então as pessoas são muito mais estimuladas às práticas diversas, inclusive às práticas laborais, ou melhor dizendo, laborais não, mas as práticas de exercício físico, quando elas percebem efeitos positivos, sobretudo naqueles que fazem parte do seu meio de convívio, né? É isso que a fanfic aqui revelou. Então, um bom estímulo, na realidade, é o estímulo dado a quem faz parte do seu meio de convívio. Nossa, isso é muito bacana. Vamos lá, vamos ver o que temos aqui. Pegando aqui, a fonte já aparece aqui, o Morozov, Big Tech, e vamos então ler aqui a insígnia da questão, ou, já falei diversas vezes aqui, o comando da questão. Contrariando a visão prevalente sobre o impacto tecnológico nas relações humanas, o texto revela que os celulares podem desempenhar uma função A, recreativa, promovendo o lazer em redes integradas, tudo bem, mas o texto não aborda essa questão. B, social, estimulando a reciprocidade por meios digitais. De A a B, a única que faz sentido é B, então vamos deixar a B previamente assinalada. E vamos terminar a leitura das demais para ver se alguma outra rouba a cena da B. Vamos lá. C, laboral, convertendo o desenvolvedor em usuário final. Não. D, comercial, direcionando a escolha por produtos industrializados. Não, o texto nem fala disso. E, cognitiva. Então, o texto não fala de questões cognitivas propriamente dita. Então, por exclusão, B. Né? Social, estimulando a reciprocidade por meios digitais. Galera, essa foi aí a nossa lista de sociologia. Espero ter ajudado vocês, tá? Fica aí a dica, ao ler a questão, saiba identificar as partes que compõem a questão, ok? Texto, que é o fragmento de texto lá, o trecho, enfim, a fonte, muito importante. O comando da questão, ou a insígnia da questão, é onde pede o que você deve fazer, se é para assinalar correto ou incorreto. O Enem geralmente pede só a correta mesmo, né? Mas pede o que você tem que localizar nas alternativas abaixo e, evidentemente, as alternativas de A a I, beleza? E, claro, quando é filosofia e sociologia, tenta sempre, no momento da resolução, verificar qual é o assunto, melhor dizendo, qual é o conceito que está sendo trabalhado. Se é um texto de sociologia, você identificou, portanto, que o problema é o problema da desigualdade social, se é o problema do desemprego, isso em algum momento deve aparecer nas alternativas de A a I. Tudo bem? O mesmo é válido também para a filosofia. Agradeço demais a atenção de todos e de todas. Forte abraço. Nos vemos. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Excelente aula. Vamos direto, Thiago, ou não? Boa tarde. Vai direto na sequência dele ou dá uma paradinha aqui? Senão já é porque eu tenho um delayzinho ali, então eu não acompanho direito, né? Fala comigo. Ou já pode seguir? Deixa eu ver se já está compartilhando. E aí, dá uma resposta aí. Ah, já vi que já estou. Maravilha, maravilha. Não deu tempo de elogiar a aula do professor, né? Mas excelente aula. Falou muita coisa que eu falei na aula passada, que na verdade tem a ver com todos os professores, né? Porque é a importância de olhar para a fonte, de olhar para o texto com atenção. Então, deixa eu compartilhar a minha tela, já fazer uma revisãozinha, porque eu vou dar sequência hoje na parte interpretativa, tá bom? E depois, na outra aula, eu já vou falar de gramática, pode ser? Maravilha, bora lá. Então, assim, ó, só revisando, né? Então, é uma sequência da aula de segunda-feira, que foi uma aula que eu falei, assim, de forma bastante geral sobre o Enem, representar uma prova que faz crítica social, né? Que faz apontamento sobre a sociedade, tá bom? Tá tudo certo. Então, maravilha, já tá tudo certo. Confirma aí de novo.
Então, ó, seguinte, só revisando a parte do material para dar sequência, eu falei que a prova do Enem é basicamente uma prova que traz, né, não só para a linguagem, situações problema, tá bom? Então, ele faz crítica social e eu falei também que essa realidade, né, que está ao seu redor, que está no seu entorno, esta realidade da qual você faz parte, porque você é um ser social, é que, na verdade, vai colaborar para você resolver muitas questões. Tá? O professor Everton, inclusive, falou de tamanho de texto, né? Eu comentei também na segunda, os textos costumam ser extensos, desgastantes e tal. Então, vou falar sobre isso. Falei do gênero textual, cada texto tem uma particularidade, né? Cada texto tem uma carinha diferente. Mostrei alguns aqui, só estou revisando, tá? Para chegar a outras questões. Falei também da diferença entre denotação e conotação, né? O texto denotativo é o texto com a linguagem literal, tá? É aquilo que eu leio, é aquilo que eu vou compreender, não tem nada de subjetivo ali. O sentido da palavra é o sentido que já é dela. Por isso a ideia de sentido próprio, né? Já é o sentido da palavra, tá bom? Ninguém deu um tom a mais para essa palavra, ninguém atribuiu a ela um sentido diferente. Se isso acontece, então você tem um texto predominantemente denotativo, ou até você tem um texto denotativo com traços conotativos, né? Pessoal, os textos no Enem, assim, os textos de forma geral podem ser muito variáveis, né? Inclusive em relação à própria construção interna. Não precisa ser um texto apenas denotativo, apenas conotativo. Você tem essa mescla que é super comum, tá? A própria dissertação, muitas vezes numa dissertação você trabalha com uma metáfora, né? Não, nada muito subjetivo, claro, mas você tem uma metáfora. Então, essa ideia, o texto, ele mescla essas situações, mas a conotação diz respeito ao emprego das palavras em sentido ampliado, mais subjetivo, né? Mais fluido, né? Um sentido que tem a ver muito com o contexto, muito com a subjetividade, com a opinião do autor, e com viés, né, de sentimental do eu lírico. Então, as palavras, elas ganham outros valores ali. Falei do exemplo do Rio, né, Rio São Francisco e Rio de Dinheiro. Falei do texto não verbal, que aparece muito lá, inclusive o professor Everton falou sobre isso também na aula agora, né, ele falou que mesmo quando o texto não tem nada escrito, ele é o texto, né, ele é um texto porque ele expressa. Você não vai ler, mas você vai olhar e vai decodificar alguma coisa dele. Então, se ele expressa, se ele diz, se ele comunica, então ele é um texto. Normalmente, os textos são mistos também, né? Ele tem uma parte não verbal e tem uma parte verbal. Geralmente é o que acontece. Mas sim, pode aparecer um texto exclusivamente não verbal, e aí eu vou ficar atenta, vou olhar para a fonte, vou saber, não, que tipo de texto é esse, vou observar também se é uma charge para analisar de um jeito, se é uma tirinha para analisar de outro. Mas aí eu falei que o texto não verbal, ele representa alguma coisa, muitas vezes trabalhando com estereótipos que são imagens cristalizadas, né? Só passando aqui, porque eu já mencionei isso, né, para vocês na segunda, os tipos, os gêneros, né, que caem lá, então infográfico, gráfico, símbolo. E vou efetivamente para a parte que eu não comentei com vocês na outra aula, vou dar sequência agora com funções da linguagem. As funções da linguagem, assim, fazem parte de uma outra classificação. Você diz, nossa, mas é muita classificação, né? É muita classificação. Tem a classificação do tipo, da tipologia, tem a classificação do gênero textual, tem a classificação do gênero literário também, tem a classificação da função da linguagem. Mas isso, na verdade, pessoal, são teorias para que vocês possam compreender cada texto, né, dentro justamente do que o Enem ama, do processo de comunicação. Essas classificações todas, elas apresentam pontos de contato. Lembra que eu falei na segunda-feira? Então, eu falei assim, por exemplo, você vai pegar uma tirinha, tirinha é gênero, porque a tirinha é exclusivamente aquele texto com, sei lá, 2, 3 quadrinhos, tem fala, tem personagem e tal, é um desenho, né, que você acompanha ali a passagem de tempo, mas se insere no texto narrativo. É uma narração. Porque tem uma historinha, né? Uma historinha muito rápida, claro. Né? Meio que, na verdade, é um recorte da historinha, né? Você não tem a história na íntegra. Mas você identifica ali a passagem do tempo, o personagem, você identifica o enredo, que é a história em si, a situação, aquilo que a tirinha transmite. E aí você consegue perceber que a tirinha, quando você pega a tirinha, tem algo antes, né? Ela apresenta algo antes, implicitamente. Uma continuação, que é a tirinha que você tem acesso, e há uma sequência. Então, as tipologias todas, as classificações todas, servem para que você entenda, né, mais rapidamente como aquele texto funciona, e principalmente no processo de comunicação. Aliás, comunicação é o foco da aula de hoje, né? Funções da linguagem tem a ver totalmente com comunicação. E aí eu volto ao que eu falei na segunda-feira sobre a questão da realidade. Eu sei que são muitos nomes, né? Eu sei que são nomes. Eu sei que são textos extensos, mas isso é a realidade, né? Na sua realidade, você lida com textos extensos.
textos falados, muitas vezes. Você lida com filmes, né? Você assiste a filmes. O filme é um texto. E é longo, né? É extenso, tem muita gente falando. Então, assim, de novo, tudo isso faz parte da sua realidade. Eu sei que o nome, às vezes, não ajuda. Vocês, mas funções da linguagem, como assim? Você já viu isso? Estamos revisando. Função, função mesmo. A função no sentido... Peraí, deixa eu riscar aqui. Função no sentido de papel mesmo, assim. O que ele faz, né? Qual é a ideia desse texto? Funções da linguagem, e agora sim, a palavra linguagem, que significa a comunicação, né? Que é uma capacidade inerente ao ser. Então, todo ser humano tem o poder da linguagem, a capacidade de se comunicar de formas diferentes. E o Enem também trabalha bastante com essas diversas formas de exteriorização da comunicação, não só com a língua, né? Com o emprego da língua, mas sim com o visual, com o gesto, com o semblante, e por aí vai. Função da linguagem. Então, eu analiso o que na função da linguagem? Eu analiso o processo de comunicação acontecendo. Para que a comunicação ocorra, né, para que qualquer tipo de comunicação ocorra, deve haver elementos, determinados elementos. Já falo sobre isso, já vou detalhar. Da mesma forma, vamos pensar assim, de uma forma simples. Ah, eu vou dar aula, né? Eu preciso do quê para dar aula? Preciso da matéria, né? Vamos supor o caso aqui, com vocês. Eu preciso do slide, eu preciso da câmera, eu preciso do computador, né? Eu, especificamente, preciso muito de uma caneta para riscar as coisas aqui e tal. Então, assim, há uma necessidade, senão a coisa não ocorre, ela não funciona, ela não vai existir. Precisamos também, já vou jogar aqui para a função da linguagem, precisamos também de mim, né? Assim, no caso, agora eu falando. Porque se eu quero dar aula, eu preciso estar, né? Então, preciso de alguém que fale alguma coisa. Mas eu preciso também de vocês, eu já vou jogar para cá. Eu preciso de vocês, porque eu preciso que vocês me escutem, senão não vou transmitir nada, né? Não vou transmitir nada. Inclusive, é bom que a aula já fica até guardadinha no YouTube para isso. Em algum momento você falar, né? Pode rever, mas é essa ideia, eu preciso de você. Então, senão não há o efeito. Tudo isso para dizer o seguinte, tirando a parte de preciso de slide para dar uma aula, né? Para que qualquer comunicação ocorra, eu preciso, então, vem comigo aqui, ó, vou colocar bem tranquilinho, eu pus uns nomes bem tranquilinhos aqui. Eu preciso de uma informação, tá? Essa informação, o grau de relevância dessa informação não entra agora. Mas veja, eu preciso ter algo a dizer ou a escrever. Eu preciso ter algo a ser expressado, senão não preciso, né, me comunicar. Mas se eu não tenho nada para falar, eu não preciso falar, né? Maravilhoso. Agora, a ideia de informação, eu preciso de uma informação, tá? Eu tenho algo a dizer. Tá. Não importa se isso seja relevante ou não, se essa informação é uma bobagem, né, um comunicado, alguma coisa sobre um simulado, alguma coisa sobre uma festa, não interessa, mas eu tenho algo a dizer. Muito bem. Eu também preciso, né, ó, calma que eu já falo, já vou voltar nos outros nomes, não precisa se preocupar com os nomes que estão entre parênteses, tá bom? Eu preciso também de alguém falando ali, né, eu preciso de uma parte, não digo, eu coloquei sentimento e opinião, eu digo assim, eu preciso de alguém que transmita, que pode ser, então, essa transmissão pode ser a transmissão de uma opinião, ou pode ser, por que não, a transmissão do meu sentimento. Mas veja, eu preciso de alguém que vá transmitir, senão, que a ideia de, eu preciso de mim, né, aqui, no caso. Vocês, quando vão falar com alguém, vocês precisam estar, né, e vocês precisam que o outro esteja. É um papel de mão dupla aqui, a comunicação é esse processo, né? Então, eu preciso que haja, né, esse eu, essa voz, veja, não pensa só em sentimento, precisa haver uma voz que vai exteriorizar a informação, o sentimento, a tese, né, a opinião. Precisa de alguém que vai fazer isso. Muito bem. Mas se esse alguém vai fazer isso, tá? Lembrando que as funções da linguagem são uma parte teórica relacionada a questões mais fáceis do Enem, considerado, né? Não necessariamente é mais fácil assim para você, mas elas são consideradas questões mais simples, então são aquelas que vocês não podem errar. Embora haja uma classificação, né? Sempre que a coisa é muito teórica, fica mais chatinho. Mas você vai ver que não é teórico, não. Daqui a pouco você já se acostuma com os nomes, até porque estamos revisando, né? Ué, eu vou falar alguma coisa, eu vou escrever alguma coisa para você, não sei, eu quero expressar alguma coisa para você, né? Então eu preciso do quê? De você. Eu preciso que você esteja aí me ouvindo ou lendo, senão eu não transmito. Ah, mas aí eu falo, não, mas aí eu falei sozinha, né? Não é a ideia. Que mais, né? Vai pensar na lógica do dia a dia de novo, da realidade. Ué, você vai falar com alguém, né? Você vai. WhatsApp. Então, tem que ter você ali, o que você quer dizer, a outra pessoa com outro smartphone ali para receber o raio da mensagem. E tem que ter alguma coisa que se dita, tá? Não tem nada para falar, não vai mandar. Muito bem, eu preciso também de um elo entre os interlocutores. Eles dizem, um elo já
O elo é o seguinte, a comunicação, ele é mais virtual, tá? O elo, ele precisa existir, senão não há a chance de a comunicação, de a informação sair de mim e chegar a você, não atinge você. Você pode estar ali, você já viveu isso, que eu tenho certeza. Você pode estar ali do meu lado, até não pegando o próprio WhatsApp, né? Você pode, mas não rolou uma liga. Não houve um elo entre nós. Então eu meio que vou falar sozinha do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Já falou com alguém assim? Já passou por uma situação em que, na verdade, você está falando, mas meio que está falando sozinho? Isso, de novo, a realidade aí, galera, as funções da linguagem, elas saem dessa realidade, né? É uma teoria, mas que sai da realidade. Então, esse elo é alguma coisa como bem simples, tá? Eu já falo dos outros nomes e já explico as funções. Fique em paz, estamos falando dos elementos que vão fazer parte da comunicação. Então, o elo é assim. Não adianta do nada eu começar a falar. Eu sempre falo que é muito coisa de mãe, né? A mãe começa a falar do nada na casa, tá na casa ali, ela começa a falar do nada com você. Mas é que do nada, né? Você estava fazendo outra coisa ali. E aí, você, no meio, assim, você pega uma voz ali, que ela já tá brigando, inclusive, que você perdeu o começo, né? Mas não ouve ela, ela não falou, viu, fulano, eu queria falar com você. Ô, fulano, não, assim, ela em outro cômodo da casa, ela já começou a, eu tô falando, mas eu faço isso também. Ela já começou a falar e você, nossa, mas eu não tava nem ouvindo, não ouve um elo. Então, tudo que ela falou antes, ela meio que falou sozinha mesmo. O elo é nesse sentido de estamos, as duas partes estão dispostas, né, a fazer a transmissão, tá? As duas partes estão dispostas a participar do processo de comunicação. Tudo bem? Mas eu já melhoro essa informação com exemplo daqui a pouquinho. Temos uma outra parte que não é uma obrigação do processo de comunicação, não é um item necessário para que a comunicação se dê. Vamos lá, então ele é meio que acessório, tá? Eu já explico melhor, calma, tô dando um comecinho para você relembrar esses nomes. Aliás, eu nem falei os nomes ainda. Você tem uma parte que você pode aplicar essa comunicação, que é uma parte que eu coloquei exatamente assim, como estética. Claro que não é só a parte estética, né? Na verdade, é o seguinte, eu decidi falar, eu vou falar, né? Eu vou escrever, eu vou me comunicar, vou criar um processo de comunicação aqui, que é o que está acontecendo agora. Então, eu vou falar com você, vou estabelecer um elo assim, viu? Vem cá, eu quero falar com você, viu? Tá me ouvindo, né? E vou começar a falar alguma coisa. Essa transmissão, ela se dará, por exemplo, né, falando, mas não fica tão nítida a informação. Então, eu vou pensar, por exemplo, num texto, tá? Um texto verbal, escrito, para facilitar. Eu vou escrever alguma coisa para você. Agora, eu posso escrever um bilhete, uma coisa bem breve, uma linguagem, sei lá, bem simples. Eu posso, sei lá, fazer um poema para. Eu quero dizer a mesma coisa. Eu posso fazer um poema para você? Não sei. Eu vou fazer um poema para você. Nossa, um poema? Ou eu vou fazer uma rima, eu quero fazer uma coisa com rima. Ou seja, quando eu for transmitir aquilo que eu decidi transmitir, eu vou escolher uma estrutura, né, que na verdade é o texto também, é o gênero que se une à questão do tipo. Eu vou escolher, eu quero fazer uma dissertação, ou eu quero fazer um poema, eu quero fazer uma música, ou eu quero só falar uma palavra, né, uma palavra só usando aliás, você é o contrário, vocês já devem ter visto isso. Texto que não usa vogal A, né? É um texto assim, você lê um monte de coisa, você nem percebe, às vezes, que não tem a vogal A. As palavras todas têm as outras vogais. Perceba que foi pensado, isso foi assim, estruturado propositalmente para que houvesse um plus nessa transmissão. É isso que eu vou chamar de mensagem. Eu já dou exemplo. É isso que eu vou chamar de mensagem. Mensagem não é a mensagem do WhatsApp. Tá? Não é. Esse nome aqui, essa classificação, então, dentro do processo de classificação de comunicação, mensagem não é o que você envia. Mensagem é o formato daquilo que você envia. Beleza? Mas eu já dou exemplo. E aí você tem assim, eu quero falar alguma coisa, quero escrever alguma coisa, eu quero transmitir uma informação para alguém. Beleza, você vai usar o quê? Não sei, vou usar mímica. Também, tudo bem, tá? Tudo certo. Você pode usar mímica, vou usar olhar também. Não, vou usar o texto. Então tá, você vai escrever isso. Então você vai usar, no caso, já que você optou pela escrita, você vai usar a língua portuguesa, eu imagino, né? Pode usar outra língua também, mas a ideia é a seguinte, você pode usar espanhol, não sei, mas língua portuguesa. Então você se utilizou de um código para poder, né, convencionado, para poder se comunicar. De novo aqui. Essa informação que eu transmito, que no caso agora é a aula, né? Que no caso agora é a parte teórica da realmente a aula, inclusive.
É o contexto, é a informação. Aí o nome técnico, né, dentro da classificação, contexto. O contexto é aquilo que eu vou transmitir a você. O contexto é o que eu vou transmitir a você. Eu não estou falando sobre a relevância disso. Eu estou falando que aquilo que eu pretendo exteriorizar, externar, é o contexto. Beleza? Eu, né, eu emito, transmito, expresso, eu sou o emissor. Só que o processo de comunicação, como eu disse, é uma via de mão dupla, né? Tanto é que quando você pergunta alguma coisa, você é o emissor. É isso, né? É isso. Agora você pergunta, você é o emissor e eu sou o receptor, tá? Porque essa é a comunicação, né? Não dá para falar sozinho e não dá para só um falar, né? Só um tá falando. E geralmente na aula nem que acontece isso, né? Tá? Só o professor fala, vocês não aguentam mais. Não, mas você pode a qualquer momento também, né, tirar uma dúvida, não é isso? Na escola também, levanta a mão, pergunta alguma coisa. Mas a ideia é a seguinte, tem o emissor, tem alguém que fala. Quando ele tá falando, ele é o emissor, quando ele tá ouvindo, ele já mudou, já é o receptor. Vocês que ouvem agora, né, porque eu não paro de falar um minuto, vocês são os receptores. Então, veja a ideia, eu preciso de alguém que fale, alguém que escute e a coisa que eu quero dizer, né? O canal de comunicação, essa coisa de, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei. Mas a ideia é assim, beleza? Tô aqui, você tá aí? De repente você coloca ali para ouvir, né? E tá esperando, sei lá, começar a aula, não tem nenhum som. Em algum momento aí você tá fazendo outra coisa enquanto isso, né? Esperando, né? No online, se é possível. Então, ouvi. Boa noite, pessoal. Opa, aula. Opa, vamos lá. A aula aqui, ó. Legal. Estabelecemos o elo, né? Você não vai ouvir a aula como um podcast, né? Que o podcast você não fica focado naquilo, porque é só realmente para ouvir e muitas vezes você se dispersa. Então, vamos para a aula aqui, ó. Estamos ligados? Estamos ligados. E essa ligação é o canal, tá? Como eu falei agora há pouco, a mensagem é a estrutura que me permite expressar alguma coisa, e o código é a base que pode ser a língua portuguesa, mas pode ser a base textual, né? De repente é um desenho. De repente é um desenho. E aí é o seguinte, você diz, não, peraí, mas é muito nome, mas agora vamos destacar o que é a função para ir voltando a esses nomes. São esses 6 elementos que fazem parte, eu disse o seguinte, né, que a parte da estética não é obrigatória, a da estética não é obrigatória, a da estética, essa palavra que eu pus aqui, ela se limita um pouco mais a uma escolha, de vamos fazer uma coisa mais enfeitadinha, mas a mensagem mesmo é a estrutura que eu escolhi, então uma estrutura de slide, é uma estrutura cheia de setinha, um mapa mental, como é que foi? Como eu falei, um poema com riminha, com sonoridade. Então, tem muito a ver com a parte estética, de destaque, de como aquele. A mensagem mostra que houve uma preocupação mais de forma do que de conteúdo. Eu não estou falando do conteúdo, né? Não estou minimizando o conteúdo, estou dizendo que houve, quando eu encontro uma mensagem se destacando ali, é porque eu percebi que houve uma preocupação na transmissão. E como é que eu vou usar com muita cautela essa palavrinha, enfeitar essa transmissão. E é isso que é a mensagem, tá? Voltando, né? Porque agora eu tô falando dos nominhos. Aí é o seguinte, dependendo do elemento que se destaque, né, nessa comunicação, nesse processo de comunicação, que meio que todos farão parte disso, eu vou dizer que aquele texto tem uma função. Então, se o contexto, né, que é a informação, se o contexto se destaca, função referencial ou denotativa. Calma que eu já vou falar, já vou dar exemplo. Se o emissor, agora eu, né, se o emissor que se destaca, porque na verdade há um destaque para o eu dele, não é só para o que ele diz, porque o que ele diz é informação, é um destaque para mim. Eu vou começar a falar da minha vida aqui, por exemplo. Então, você tem um texto cuja função é emotiva, ou expressiva. Se quem se destaca na construção daquele texto é o receptor, então o que eu estou dizendo, beleza, o que eu estou dizendo é importante, o fato de eu estar aqui dizendo é importante, com certeza, senão não rola a comunicação. O fato de vocês estarem é importante, tudo é importante, mas se o texto é voltado para vocês, no sentido de que vocês são a essência desse texto, que é o que acontece em propaganda, né? A propaganda é feita para você consumir, comprar ou agir. Então, aí eu tenho um texto com função apelativa ou conativa. Tá vendo como tudo se conecta? Se voltar na aula de segunda-feira, eu falei da campanha publicitária. A campanha publicitária, ele é um texto, né, como gênero, campanha publicitária, querendo suscitar uma reação, querendo que você faça alguma coisa. Eu vou chamar de campanha publicitária o texto em si, individual. Eu vou olhar para aquela imagem ou para aquelas palavras e vou dizer campanha publicitária, porque era para a ADM, né, de virar as garrafas e tal. Então, isso é o gênero.
Lembra que eu falei que ele se inseria, né, na tipologia do texto injuntivo? Então, dentro dos tipos, ele é injuntivo, porque aquele texto, é aquele grupo de textos que pressupõe uma orientação, né? Que pressupõe uma pessoa. O texto é fático. O texto tem função. Pessoal, boa tarde. Isso é um texto. Por que isso é um texto, professor? Porque eu disse, eu vou expressar uma coisa, né? Existe uma informação ali. Houve um processo de comunicação. Mas quando eu digo, pessoal, boa tarde, veja, não é exatamente a parte mais importante, não é a informação, né? Até porque não há exatamente uma informação no sentido conteúdo, de conteúdo. Então, assim, ok, pessoal, boa tarde. Mas, veja, quando eu digo pessoal, boa tarde, eu também não estou falando de mim, né? Tá sim, está desejando boa tarde. Não, mas eu não estou falando de mim. Pessoal, eu tive uma ótima tarde. Não foi, é diferente. Quando eu falo, então, né? Perguntem alguma coisa. Direto para vocês, para persuadir vocês. Não é isso? Fala para mim se não é isso. Faça uma recapitulação, com certeza. Voltando aqui. Tá ótimo, peraí. Voltando então aqui, o bom é assim, qual foi o último minuto que eu falei? Eu falei 3 segundos, tá maravilhoso. Vou voltar aqui tudo, tá tudo certinho, né? Já tá, voltou, perfeito. Não, vou voltar. Então, ó, a gente teve um problema na internet, eu vou retomar aqui com você. Vou de novo para esse processo de comunicação, que é a aula, tá? Então, vamos supor aqui, que eu tô aqui, né, dando aula para você, ó, tô dando aula para você. Quem sou eu? Eu sou a informação. Não, eu não sou a informação. O que eu tô falando é a informação. Vou chamar de contexto. Tudo bem? Normal, né? O contexto que eu tô falando para você aqui. Eu podia falar outra coisa também, mas estou falando da matéria, que é essa ideia da revisão. Eu sou a emissora, certo? Para justamente transmitir essa informação para você. Maravilha. Claro que eu posso, né, expor, não é o caso, mas um sentimento meu sobre alguma coisa, dar uma opinião sobre alguma coisa, não é o caso. Mas eu estou no processo de comunicação. Observe, eu estou aqui, a informação está aqui, que é essa aula. Vocês estão aí? Espero que sim. Então, vocês estão aí, ó. Vocês são os receptores. Agora eu estou dando o nominho técnico, né, desse processo de classificação, tá bom? O canal de comunicação existe? Existe, não é, pessoal? Vocês estão prestando atenção, né, aquilo que eu estou dizendo. Não tá assim, sei lá, o que ela tá falando ali? Não, você tá, sim, não, estamos aqui, sim. Tanto é que se eu perguntar, vocês estão entendendo? Na escola é o que acontece. Qual é o objetivo? Sim, né, o mesmo que dentro de vocês, estamos, né, vamos assim, qualquer coisa desse tipo. Esse é o canal, isso prova que o canal existe. A mensagem, que é a parte estrutural, no caso é o slide aqui, e o código, que para nós vai ser a língua portuguesa. Se o texto, olha agora, falei de todos os elementos, recapitulei os elementos, agora vou reiniciar as funções. Se o texto está focado, na informação a ser transmitida, a função dele dentro do processo de comunicação é informar. Então, ele é um texto referencial denotativo, ou até informativo, não pus esse nome, ou até informativo. Então, eu peguei um texto ali, e percebi que o objetivo dele é me passar aquela informação. O texto é referencial.
o denotativo ou informativo, tá? Ah, mas agora eu tenho um texto diferente. Um texto tem emissor? Tem, mas se o emissor está como destaque no texto, a função do texto é emotiva ou expressiva. Pessoal, observe, a aula, ela tem função a aula, né? É um texto aqui, tá? Tem função referencial denotativa. Tem função referencial denotativa. Eu vou rir agora, porque eu lembrei que o professor anterior falou, né? O professor também tosse. O professor também tosse, mas ele ainda mutou, eu nem isso, mas tá ótimo. Então, veja o seguinte, função emotiva expressiva, se eu começar a falar de mim, eu faço isso em aula? Não, às vezes sim, mas em geral não. Se eu começar a falar de mim, não, pessoalmente, eu estar aqui é o que compõe o processo de comunicação. Mas eu começar a falar do meu sentimento, da minha opinião, do que eu acho, do que eu penso, aí já mudou. Aí já vira um texto com função emotiva expressiva, porque daí eu já não estou passando informação. Então, se o cerne é a informação, texto referencial. Se o cerne sou eu emissora, então o texto é emotivo, tá? A aula não é para ser emotiva. Se o texto, beleza, receptor vai ter que ter. Então, o elemento está lá, presta atenção, o elemento está lá. Mas se o texto agora está totalmente direcionado ao receptor, e aí foi o exemplo que eu dei da dengue, né? Vou voltar, porque eu não sei se apareceu nessa partezinha da interrupção da internet, ó, vem comigo. Vire! Cuidado com a água parada, evite a dengue. O que acontece aqui? É uma campanha publicitária, gênero. É um texto injuntivo, tipo. Qual é a função desse texto dentro do processo de comunicação? Qual é a função que ele quer? Né? O que ele vai fazer? Ele quer que você faça isso. Ele quer que você pegue as garrafas, dê um fim nelas, ou se você tiver de ficar com elas, você as coloque dessa maneira, tá? Para evitar o acúmulo de água. Então, quando você vai para a parte da função, quando você vai para a parte de função, é isso, uma função apelativa ou conativa esse texto. Totalmente. Não é para você ficar olhando, é para suscitar uma reação. Muito bem. Canal de comunicação. Então, o contexto está lá, o emissor está lá, o receptor está lá, o canal está lá, com certeza, né? O canal está lá porque eu não quero falar sozinha. Se, em algum momento, esse canal se destaca, e ele, em geral, se destaca, ele existe em duas situações. Quando ele se destaca, quando ele aparece, quando você percebe que ele está ali, o texto tem função fática. Exemplo, pessoal, boa tarde. Quando eu digo pessoal, boa tarde, não é uma informação, não estou falando de mim, não estou falando nada para você fazer, eu estou simplesmente estabelecendo o elo. Ao longo da nossa aula, né, ao longo da conversa, pessoal, ao longo de conversa até no WhatsApp, esse canal se manifesta. No momento em que ele se manifesta, ele se destaca e a função é fática. Quando você escreve. É que hoje em dia isso está muito também já no áudio, né, do próprio WhatsApp, mas eu vou tentar jogar sempre com a parte escrita. Quando você escreve sei, né, não sei no sentido de tô aqui, vai falando, né? Você tem uma manutenção desse canal na fala, direto, conversando com alguém. Aham, tá. Sério? Nossa, e aí? Observe que com essas marcas todas que eu disse, eu não passei informação. Eu não falei nada informativo, que você ficou sabendo. Eu também não falei de mim. Eu também não falei nada para suscitar uma reação em você. Eu simplesmente estou mostrando a existência desse canal, tá? Então a função fática ela é bem tranquila de ser identificada. Muito cuidado por conta de uma questão do Enem, inclusive, que foi uma que eu trouxe. Eu trouxe essa questão. A fática não é a comunicação. Você diz, ó, agora aqui, professora, você está falando é fático. Não, não, não. Agora aqui, eu falando é referencial. Fático, o fático se atém ao momento da mostra em que o canal existe. Então, quando eu digo, e aí? Certo, pessoal? Tá. Beleza? O fático se mostra nesses momentos. Aí ele se mostra. Claro que o canal existe, mas para que exista a função fática, o canal se destaca. E ele não se destaca o tempo todo, beleza? A mensagem, como eu falei, que é a parte estrutural, que pode ser uma parte estética, né? Tem muito a ver com... Tem muito a ver, não. Falei, tem muito a ver com a poesia. Mas marca a função poética. E quando o texto está diferente, a estrutura chama atenção, se destacou, então, a mensagem, o texto tem função poética. Quando o código se destaca, sendo esse código a língua portuguesa ou a imagem, quando o código, porque é mais importante para as provas todas, né? Pro Enem, o Enem gosta de cobrar outras, mas o Enem, como todas as provas, prefere a metalinguagem, porque ela trabalha muito com a parte da linguagem em si, né? Ela é rica, a pergunta sobre metalinguagem é riquíssima. Então é o seguinte, eu vou usar um texto, e se esse texto menciona o próprio texto, se a imagem menciona a própria imagem, nesse momento em que isso acontece, há um destaque para o código que gerou esse texto.
o filme que fala do filme, ou o filme que fala da peça, ou a novela que fala do filme, ou o livro que fala do teatro. Você tem a comunicação falando de si mesma, e isso é uma metalinguagem, que é a função de um texto que faz isso. Tá? Vamos para exemplo? Vamos para exemplo, né? Exemplo atualizadíssimo para você, ó. O que é um texto referencial, tá? Printei realmente para mostrar direitinho. Um trecho de jornalzinho, né? Ó, ciência e tecnologia. Inteligência artificial começa a substituir os personal trainers, assim serão academias do futuro. E aí ele vai. Quando falamos de academias do futuro, já estão começando a ser instaladas. É apenas uma questão de tempo para se tornarem comuns em todo o mundo. O fato de ser referencial significa que eu não estou pedindo para você fazer nada, eu não quero te convencer a nada, tô vendo nossa hora, não quero te convencer a nada, não quero convencer. Não tô falando de mim, não é meu sentimento aqui, não é meu sentimento, é meu sentimento, não. Esse texto não mostra o elo entre interlocutores, porque ele já vai direto para a informação. Eu também não estou falando do próprio texto, né? Não estou falando das palavras, eu estou falando de academia, de inteligência artificial, tá? De futuro. Então, veja, voltando para cá, galera, voltando para cá, para a gente entender direitinho. O texto tem como função principal me contar alguma coisa que eu sei ou ainda não sei também, tanto faz. Mas ele tem a função de me deixar saber agora sobre a relação entre inteligência artificial e academia. Então, ele é denotativo, referencial, informativo. O texto não é emotivo, porque não é o autor falando dele. O texto não quer que eu faça academia, né? O texto não quer que eu faça academia. Tá? Ainda bem, inclusive. Não está me vendendo uma academia que eu também não ia fazer. O texto não é fático, porque não tem. E aí, pessoal, galera, como é que você... Galera da academia, não tem essa comunicação para chamar. O texto não é poético, não tem nada necessariamente rimando, né? Não tem nenhuma figura de linguagem aqui, principalmente as figuras sonoras, não tem nada disso. Não é metalinguístico porque não há uma menção à própria comunicação referencial. Texto com função emotiva. E olha como a coisa se mistura, né? Esse texto com função emotiva, ele é o quê? Ele é uma charge, né? Uma charge, ele é uma tirinha no gênero. Então, ele é uma tirinha que se insere na tipologia narrativa. E que tem aqui agora, a função emotiva. Quando eu digo aqui agora, é essa tirinha, e não todas as tirinhas. Aí não dá para generalizar. Eu não posso falar, então as tirinhas têm função emotiva. Não. Tirinha é um gênero que representa essa individualidade do texto, um texto com personagem, com quadrinho, passagem de tempo, quebra de expectativa no final, isso é o gênero, né? Narração, que é a tipologia baseada no fato, no acontecimento, na história. Esta tirinha tem função emotiva porque é o Armandinho falando do sentimento dele. Tanto que ele diz. Fico até com vergonha quando eu vejo essas coisas. Eu falei na segunda-feira sobre o implícito, né? As imagens trabalham muito com o implícito, mas esse implícito se conecta à sua realidade. Quando ele diz, vejo essas coisas, primeiro que você está vendo também junto dele. Mas ele diz essas coisas e, inclusive, diz que essas coisas causam vergonha, então, logicamente, você já entendeu tudo. A realidade veio, né, para comentar o entendimento do texto. E ele ficou ali reflexivo, né, olhando assim, ainda indignado. Aí ele, aí vem a quebra de expectativa que é próprio da tirinha, do gênero tirinha. Vocês ainda não nos venceram, né? Somos um só. A natureza e o ser humano que luta contra a destruição da natureza. Tem uma vidinha aqui, ó. Tem uma vidinha nascendo. Mas ele fica com vergonha, ele se mostra, né? Chateado, depois ele se mostra entusiasmado com esse futuro promissor, talvez promissor. É o sentimento dele, função emotiva. Mas é uma informação. Não, a base não é uma informação. A base é o sentimento do Armandinho. Tudo bem? Função apelativa. Campanha publicitária, texto injuntivo, função apelativa. Há uma comunicação, há pontos de contato entre o gênero, a tipologia e a função. Mas, como eu falei, não dá para falar que é uma regra. Toda tirinha... Não, né? Mas aqui nós temos o que é mais comum, que é a campanha publicitária, o gênero da campanha publicitária, que se insere em texto injuntivo, que é para você fazer alguma coisa, e que tem a função apelativa. Então, você tem lá a imagem não verbal, né? Olha aqui a imagem do ferimento, né? Aqui sem ferimentos físicos. A agressão pode ser física ou psicológica, mas a sua atitude pode mudar essa história. Não se cale. E aqui, evidentemente, a função apelativa, que é para fazer, né? Aqui já está um pedacinho, claro, né? Um pedacinho é referencial, tá bom? Não se cale, denuncie, ligue 180. E aí você tem o seguinte, é para eu fazer, é o gênero, a tipologia e é a sua realidade, porque você conhece, né? Você já viu isso, não vou nem dizer, né, vivenciou, infelizmente às vezes sim, mas eu digo, você já leu sobre, já viu uma reportagem, já conversou com alguém, já debateu na escola sobre isso. É nesse sentido, galera, que cai, tá na sua vida ali, tá?
Função poética. Função poética tem, volta para cá, aqui, ó. Então, falamos da função referencial, falamos da função emotiva, o Armandinho lá falando dele, né? Falamos da função apelativa, vou agora para a fática, tá? Não tá na ordem aqui, vou para poética, perdão. A fática tá depois. Então, vou para poética. Poética é o quê? Alguma coisa diferente. O que tá diferente ali? Tô só vendo a hora. O que tá diferente ali? Você diz o GIF? Não, também, né? Mas na prova não tem GIF. Nas minhas aulas tem. Eu gosto de colocar um GIF, gosto de colocar um negócio colorido, uma coisa pra enfeitar, para deixar bonitinho, que daí entra, inclusive, também na poética, né? Mas, assim, pensando no texto agora do Manuel Bandeira. Vamos ler o texto. A onda. Não, cadê o GIF? Parou. A onda anda. Aonde anda a onda? Aonde ainda? Ainda a onda. Ainda anda? Aonde? Aonde? A onda, a onda. Bom, primeiro que o texto é totalmente sonoro, né? Totalmente sonoro, com alteração, com assonância, com levemente uma onomatopeia também, porque o ritmo da sua leitura faz o ritmo das ondas, é por isso que eu coloquei, tá? Agora eu vou uma coisa mais maluca ainda, né? Porque eu já falei que o texto todo é sonoro, faz a repetição da consoante, da vogal, né? Do D, da consoante D, do som nasal do on, do an, mas faz mais ainda. Olha aqui, ó. Olha que coisa mais. Não, peraí, vou até fazer bonitinho, né? Vou até fazer bonitinho. Não que todo o texto, não, de novo, não que todo o texto, mas que fosse ao contrário, tá? Se você, eu encontrei os dois formatos desse texto do Bandeira. Você tem o formatinho da onda rolando aí. Independente disso, você tem já um texto que é diferente. A estrutura dele é diferente. Você diz, eu não vou falar com as pessoas assim, né? Não, não vai. Né? Você não vai falar, preciso contar uma coisa para você, eu fui à praia. Né? Como é que foi lá? A onda anda ainda. Não, você não vai fazer isso. Então, veja, ele é diferente, ele foge, né, à normalidade. Isso é poético, tá? Isso é poético, tudo bem? Muito bem. E aí, a metalinguagem, para que a gente possa. A Pática tá aqui depois, maiorzinha, né? A metalinguagem, eu trouxe quadrinho porque eu vejo que no quadrinho é mais tranquilo de identificar para gravar, mas depois eu vou mostrar em texto, né, não verbal. Texto verbal, aliás. Aí vai lá, tirinha. Para ser chamada de tira, é uma tira, né? Você já identificou, você viu a imagem, né? Já identificou, já enquadrou no gênero. Para ser chamada de tira, quantos quadros ela precisa ter no mínimo, Maurício? É Maurício de Souza, né? Ó. Temos uma outra coisa que cai muito na prova aqui, não é mesmo, pessoal? Na verdade, eu nem me atentei de falar isso ainda, mas já vou mencionar porque vi agora. Do Maurício, eu já vi o Cebolinha ali atrás. Como é que chama esse processo? Né? Você tem um texto falando do outro texto, mencionando um outro texto. Você reconhece um texto no outro texto, que é o processo de intertextualidade. Não é só, como caiu nem também, a relação entre textos, né? A relação que eu digo assim, eles dão dois textos e perguntam sobre eles. Qual é, ou se eles falam a mesma coisa ou não, não é isso. Eu digo que é um texto no outro, né? É um texto, ou é uma referência textual dentro de outra referência, dentro de outro texto, ou fazendo parte de alguma forma da construção do texto. Então, nós temos a metalinguagem aqui, porque ele fala, né? O Maurício responde três. Aí meio que a ideia de, falta um quadrinho, então. E aí tem esse quadrinho aqui. Quem leu o Gibi da Mônica já viu, né? Quem leu o Gibi da Mônica é que eu li muito na infância. Não é mais a mesma época, né? Obviamente. Mas a ideia aqui do Gibi da Mônica, eu sei que tem muito disso. Dessa metalinguagem do Cascão, por exemplo, vai fugir da chuva. Às vezes ele se esconde usando a própria tirinha, né? O Cebolinha vai fugir da Mônica. Ele, sei lá, pega um lápis, desenha um buraco e quem conhece o personagem do Louco, que também faz parte do Cebolinha, ele é muito do que está ali com o personagem Louco, na tirinha do Cebolinha, ou na da Turma da Mônica, é metalinguagem. Muita coisa. Aí ele fala três, então põe mais um. Então é a tira falando da tira. É a comunicação falando da comunicação. É o texto falando do texto. Isso é metalinguagem, beleza? Só para a gente encerrar com todas as funções, né? A função fática. Aí você diz, nossa, mas espera aí, você falou que a função fática era um oi, tudo bem? Aí, beleza? Sim, é que esse texto trabalha justamente com a ênfase da fática, é proposital, né? Mas assim, comecinho já é fático, se fosse só isso, pessoal, já era fático. Uma música, sinal fechado. Olha lá como vai, isso já é fático. Professor, isso não é referencial? Não estou informando. Isso não é poético? Não, é normal, né? Olá como vai, normal, tá? Um texto normal, não tem rima, não tem brincar com vogal, com consoante, com nada, tem nada. Mas não é um texto apelativo? Mas é para você fazer o quê? Quando eu digo olá, como vai? Responder. Não, mas responder é o processo natural da comunicação. Não, isso não vai, olá, como vai, não vai suscitar uma reação em você, não vai suscitar uma reflexão em você, né? Não é. Dentro do processo de comunicação, claro que você vai responder. Não é metalinguagem, porque eu estou falando do texto? Eu não estou falando do texto, eu estou só usando o texto. Então, olá, como vai já é fático, que é para estabelecer, estou aqui, olá, como vai? E observe agora. Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo, pegar meu lugar no futuro, e você?
Cadê? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo, quem sabe? Quanto tempo? Vai percebendo se saiu alguma informação disso aqui, informação, né? Que você falou, putz, pensamento aqui. Vai percebendo se tem subjetividade, se tem a opinião, um viés subjetivo, ou se meio que não está falando nada. E quando eu digo não está falando nada, eu não estou falando que a música, né, que a letra, justamente seja vazia. Ao contrário, olha como ela engrandece a fática, dando destaque total para ela. Mas é no sentido de, dentro dos processos de elementos da comunicação, os outros estão e não aparecem. Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Me perdoe a pressa, é a alma dos negócios. Pô, não tem de quê, eu também só ando assim. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Para a semana, prometo. E é bem aquilo de fático da vida nossa também, né, galera? Não, a gente vê aí, já, a gente vai se falando. É tudo fático isso também, tá? Nossa, tá mostrando o desinteresse da pessoa? Não, é que é convencionado na comunicação, no dia a dia. Talvez nos vejamos, quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Tanta coisa tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança, então ninguém disse nada. Isso é fático. Mas não precisava ser um texto inteiro, né? Encerramos então essa nossa primeira parte. Depois eu vou voltar e vou falar da partezinha de gramática, tá bom? Com vocês. Mas depois a variação linguística ainda. Eu já fiz exercício com vocês de variação linguística, mas na verdade eu quero falar melhor sobre isso. E ainda tem exercícios sobre as funções da linguagem, tá bom? Eu vejo vocês. É isso, né? Confirma para mim, então, se eu dou uma paradinha agora, temos um intervalinho, para que depois eles possam voltar às 17 horas. É isso mesmo? Se for isso, então, até daqui a pouco, pessoal. Aguardo vocês. Muito bem. Então, até já. Positivo e operante.